Oi, meu nome é Frederico Soares, sócio proprietário da Doutor Lava Tudo. É, vamos começar essa videoaula sobre perdas de agenda. Vocês já conferiram na introdução como que a empresa e os funcionários são prejudicados pela perda de agenda, pela perda dos serviços vendidos, como isso é danoso para todo mundo, tanto no curto prazo, através da remuneração, quanto no longo prazo, gerando instabilidade para o quadro de funcionários. E a gente vai começar agora a falar um pouco dessa ideia, da ideia por trás de, dessa, dessa, dessa gestão de perdas de agenda. O que está por trás disso? Qual que é a lógica por trás disso? Eu vou explicar isso com bastante clareza, que isso tem que ser uma das principais, um dos principais fatores, as coisas mais importantes que a gente pode, que eu vou mencionar durante essas videoaulas. Então, qual que é a lógica? Vou explicar vagarosamente. A empresa perde muitas muitas das suas vendas. Vende, isso não retorna em dinheiro para a empresa. Isso tem, ou seja, o ciclo da venda perfeito é a gente vender e isso retornar em dinheiro para o caixa da empresa, para a empresa. Né? Só que durante esse processo ocorrem algumas coisas que a gente está perdendo esse controle que já foram mencionados ali. E um dos problemas relacionados a isso é que esses fatores, hoje em dia na empresa, eles não têm, esses fatores que geram perda, eles não têm uma responsabilidade clara definida. Entendeu? Não tem pessoas que estão preocupadas em tentar resolver esse problema. Então, dessa forma, esse treinamento ele visa dar responsabilidade para cada um membro do administrativo, relativo à perda de agenda. Então, cada um vai ter a sua responsabilidade e vai ter que desempenhar o seu papel ao máximo. Vai ter que desempenhar o seu papel ao máximo e vai ser responsável por aquilo, vai ter que responder por aquilo. Então, e isso vai ter que ser gerado à perfeição. E caso o funcionário tente ao máximo e não consiga gerar a perfeição, ele deve explicar para a empresa por que ele não conseguiu gerar a perfeição, porque ele não conseguiu gerar um trabalho de excelência. E a empresa aí sim vai ajudar o funcionário a, a alcançar os seus objetivos, vai ajudar o funcionário, vai mover mundos e fundos para ajudar o funcionário a alcançar a excelência. Então, dessa forma, o objetivo aqui é tirar, da cabeça dos funcionários aquela limitação. As coisas não podem, eu não posso fazer isso porque eu não tenho mais pessoas para me ajudar, eu não posso fazer isso porque eu não tenho um equipamento adequado, eu não posso fazer isso, é, não posso fazer isso porque eu não tenho tempo, entendeu? Então, esse treinamento ele tira toda e qualquer desculpa do funcionário, porque ele tem que, o resultado tem que ser perfeito. Então, se não for perfeito, é só o funcionário falar por que não está perfeito, entendeu? Então, por que não está perfeito? Vão correr atrás de uma maneira que a gente não fica com aquele mesmo rendimento, gerando aqueles mesmos erros durante toda a vida. O que isso não pode acontecer nunca, a gente tem que ir para frente. Então, o funcionário vai encontrar alguma barreira para o desempenho dele, para a perfeição da sua atividade, e a partir daí a gente vai ter que gerar melhorias para aquilo. A empresa vai se propor a gerar melhorias para aquilo. Mas para isso acontecer, o funcionário ele tem que ser responsabilizado por aquilo. E talvez seja aí que está o grande tchan, o grande pulo do gato desse tratamento do gerente com os funcionários. O gerente ele não pode ter pena do funcionário, porque isso não é mais uma coisa pessoal. A gente não está falando de um funcionário ser incapaz de gerar um resultado. A gente está falando de um processo que tem que ser perfeito. Entendeu? Então, a cobrança não é pessoal, não é, é fulano de tal, o seu desempenho está ruim. Não é tanto isso, é você e sim é o fato de que a pessoa tem que prover
né? Ela tem que prover informações que vão gerar a perfeição. Então, se o gerente ele for condescendente, com um baixo desempenho, né? Se ele for condescendente com as coisas acontecendo de qualquer maneira, a gente nunca vai conseguir melhorar. Eu vou dar um exemplo, o seguinte, vamos colocar o tempo de saída dos funcionários, né, que é um problema. Olha, vou tentar atuar, vamos supor que eu sou o encarregado de fazer com que os funcionários saiam no período estabelecido. Ou então eu vou lá e vou tentar e os funcionários não estão saindo é, no período estabelecido. Né? Então, como seria um feedback, o feedback perfeito? Então, meu serviço não está bom, né? Mas não, talvez não por minha causa. Né? Ninguém está apontando dedos. Né? Então, eu preciso, talvez seja realmente impossível para, naquelas condições, fazer com que o funcionário saia, todos os funcionários saiam no horário. Mas e aí? Qual que é o próximo passo? A gente tem que fazer esses funcionários saírem no horário. Né? Então se aquilo ali não está acontecendo perfeitamente, vamos sentar qual que é a solução para isso. Né? O que você anotou aí? Então, no caso, eu teria que anotar soluções para aquilo ali. Olha, isso não está podendo ser feito por isso, por isso, por isso. Eu conseguiria fazer isso nessas condições. Né? Talvez eu tivesse mais um tempo aqui, talvez eu me mudasse aquela função aqui, talvez me botasse mais um ajudante. Não interessa. Mas tem que surgir soluções para aquilo. Né? Então, mesmo que o funcionário não consiga atuar bem, não consiga ter um resultado bom, se ele tiver atento à função dele, ele vai conseguir vai ter um resultado completamente satisfatório, né? Desde que ele anote bem e proponha soluções e a gente consiga movimentar a empresa nesse sentido. Né? Então, a chave do negócio na função do gerente é nunca, em hipótese alguma, se satisfazer com o baixo rendimento. Né? Se as coisas não estão perfeitas, né? Se o gerente começar a aceitar as coisas de qualquer jeito, todos os que estão, os seus subordinados vão começar a aceitar. Então, o gerente tem que ser o primeiro a puxar essa fila. Né? Se o gerente não tem nada mais importante na função de gerente quanto a isso, quanto a essa perda de agenda, que ele ser rigoroso quanto ao critério. Né? Não, isso não está perfeito, isso não está bom, isso não está acontecendo, vamos ter que melhorar, sua anotação não está boa. Então, quanto mais é, comprometido com a qualidade for o gerente, melhor vai ser o resultado. O gerente tem que ser, mais do que ninguém, muito voltado à perfeição de cada processo. Se não está perfeito, você deve falar: isso não está perfeito. Não é assim que é o procedimento ideal. Não é assim que a gente tem que fazer. É, dessa forma, a gente não pode considerar as coisas como perfeitas. Então, dada essa breve apresentação aí, essa breve explanação, vamos aqui vamos aqui dar uma olhada só antes de começar um pouco essa explanação, é importante dizer que qual que vai ser essa estrutura que vai possibilitar o gerente saber se o pessoal está desenvolvendo essa função perfeitamente ou não está. Primeiro, a gente tem que gerar, cada funcionário do administrativo vai ter que ter um fichário, né? Esse fichário ele vai ter que ter as repartições, cada uma das repartições do fichário vai ter que ter o nome dessas funções aqui, né, dessas funções mostradas, cada funcionário tem sua função, então cada fichário deve ter as repartições voltadas a cada função dessa daqui. E, né, dentro dessas funções, dentro dessas repartições, ele tem que anotar de maneira clara o que ele tem feito, quais são os objetivos dele. Né? Então são três coisas: o que ele tem feito, quais são os objetivos dele e quais são os pontos de melhoria. Né? Aí sim, com o fichário completo, ele apresenta aquilo para o gerente durante a reunião semanal que ele vai ter com o gerente. Dentro disso, o gerente apresenta na reunião quinzenal que ele vai ter com o sócio. Né? Então, é uma coisa que vale a pena lembrar: toda aquela informação o gerente vai ter que reportar ao sócio. Então, se o gerente não estiver cobrando da maneira correta, não estiver comprometido da maneira correta
com a excelência do processo, ele vai passar carão, ele vai ter um momento ruim lá com o sócio, porque o sócio vai querer saber, e aí, o que fulano de tal está fazendo? E aí, o que ele vai fazer agora? Então o sócio ele também vai cobrar que todos os processos estejam em andamento. Então o gerente ele tem que passar as demandas para os subordinados dele, para ele ter condições de dar uma boa explicação para o sócio quanto ao desempenho da equipe e quanto ao seu próprio desempenho, já que o desempenho de um líder está intimamente relacionado ao desempenho da sua equipe, né? Então, posto isso, a gente tenta responder a seguinte questão: como que o trabalho do gerente se relaciona com as perdas da agenda, né? Além desse fator de controle da equipe que a gente acabou de falar, né? A gente tem 6 fatores diferentes de perdas de agenda. Então, são os grupos, os grupos nos quais o trabalho do gerente ele se relaciona com a perda de serviço, né? Então temos aqui as perdas de ligação, né? Erros de agenda, delegação, desmarcação, retornos e o financeiro. A gente vai falar longamente sobre cada um desses itens agora, né? Mas a gente só que gostaria que reparasse que cada item desse tem seus subitens, né? Tem seus subitens aqui e todos esses subitens têm que ter o foco na perfeição, porque eu tenho certeza que ninguém sabe exatamente o que deve fazer. Ninguém sabe passo a passo aquilo que deve fazer. Não tem ninguém que vai pegar a mão de ninguém e vai mostrar como fazer. Tudo que a gente sabe é que tem que ficar perfeito. Então, se a gente tivesse foco, a gente vai saber que a gente não, quando o processo não está satisfatório, né? Então, posto isso, a gente vai nas próximas videoaulas vai explicar detalhadamente cada um desses pontos para poder explicar como que a gente gostaria que o rendimento se desse a partir daí. Ok? Muito obrigado, até a próxima videoaula.